A Bíblia diz que a palavra de Cristo habite em vós de uma forma rica e de uma forma abundante. Na nossa série Governados pela Palavra de Deus, nós estamos falando exatamente sobre este texto, usando ele como base. No primeiro vídeo nós explicamos o que significa a palavra de Deus habitar em nós. No segundo vídeo nós falamos sobre o amor à palavra de Deus. Como eu lido com a palavra de Deus, reflete muito em meu relacionamento com o próprio Senhor. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a ordem de Deus. E o texto que nós vamos usar será 2 Pedro, capítulo de número 3, verso 18. Um texto muito conhecido. E a Bíblia diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes de qualquer coisa, a Bíblia diz crescei. Essa palavra está no imperativo, quer dizer que não é uma opção. Isto é uma ordem de Deus, é um mandamento. E o mandamento do Senhor, ele se concentra em nos direcionar a conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Conhecer a sua pessoa, conhecer quem é o seu filho. Esta é a ordem do Senhor. Agora a grande questão, a grande pergunta, por que Deus quer isso de nós? Um texto que nos diz isso, Efésios 4,14, nos responde: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levado em roda por todo o vento de doutrina. Porque Deus quer que cresçamos, uma das razões, não é todas, uma das razões para que nós não sejamos mais inconstantes ou enganados, levado para um lado e para o outro por toda doutrina, todo ensinamento que possa ser dito ou pregado. Então Deus quer nos preservar na sua palavra. Deus quer nos preservar na sua verdade. A Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A Bíblia diz que Cristo é a verdade, e a verdade é o que liberta o homem. Então Deus quer que venhamos estar preservados, sendo cuidados e estarmos firmes na sua palavra. Não quer que sejamos enganados. Agora o interessante é por que precisamos crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje já não estão mais, não querem mais ler a Bíblia Sagrada, perderam a graça de ler a Bíblia, não tem mais aquele prazer em abrir a palavra de Deus e ler, aprender, ouvir sobre o Senhor. As pessoas estão perdendo o prazer em Deus, perdendo a alegria de servir a Deus. Irmão, isso não pode acontecer. Existe algo que nos motiva, existe algo que nos alegra em servir ao Senhor. E o que é? Estar sempre com Ele, conhecer a Ele, saber quem Ele é. Agora, por que eu tenho que conhecer Jesus? Por que eu tenho que conhecer a palavra de Deus? Por que eu tenho que conhecer a Cristo? Porque a palavra de Deus diz que precisamos ser parecidos com Ele. Isso é o que agrada ao Senhor. Agora o interessante é que a Bíblia também nos adverte. Mateus 22, 29 diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder que nela tem. Nós erramos por duas razões no mínimo, irmãos. Por que erramos? Primeiro, porque nós não conhecemos. Muitas pessoas têm errado na vida, errado com Deus, errado com o cônjuge, errado com os filhos. Por quê? Porque primeiro não conhece. É ignorante quanto ao conhecimento de Deus e da sua palavra. Oséias 4,6 diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento e porque estão rejeitando o conhecimento do Senhor. Então a primeira razão por que nós erramos, porque nós não conhecemos. Segunda razão, porque nós erramos, porque nós conhecemos e não praticamos. A Bíblia diz na carta de Tiago: não sejais somente ouvintes, mas sejam praticantes da verdade. A Bíblia diz lá no Evangelho de João 13:17: bem-aventurados sois se ouvir tudo isso e colocar em prática. Então nós erramos porque não conhecemos, mas hoje erramos muito porque conhecemos e não colocamos em prática.
Temos sido bons ouvintes, aprendemos, ouvimos o pastor ensinar, ouvimos o líder nos direcionar, mas na hora de colocar em prática, nós somos omissos, somos negligentes. Está na hora de Deus, pelo seu Espírito, levantar um povo que ouve a sua voz, que ouve a sua palavra e coloca em prática. Que Deus possa abençoar você em nome de Jesus Cristo.